Os nazistas não compreendiam como 23 judeus sobreviviam na floresta, até descobrirem que 2 jovens os alimentavam todos os dias. Julian Bilecki, setembro de 1943, 6h47 da manhã. Floresta de Pritica, Polônia ocupada. O Obersturmführer Heinrich Krüger observa a clareira da floresta com uma frustração mal contida. Os seus homens tinham vasculhado esta área durante 3 dias à procura de judeus, que, segundo informadores locais, se escondiam algures nestas matas densas a oeste de Ternopil. Eles estão aqui, insistia Krüger ao seu segundo em comando. Os camponeses relatam movimentos noturnos, pegadas, sinais de ocupação humana. Mas onde diabos estão? Era um mistério que frustrava toda a operação nazi na região. Depois da liquidação do gueto de Ternopil, em junho de 1943, cerca de 200 judeus tinham escapado para as florestas ao redor. A maioria foi capturada em semanas, morrendo de fome, de exposição ao frio ou pelas balas alemãs. Mas um grupo persistia. Mês após mês, sobreviviam algures nestas florestas, sem suprimentos visíveis, sem estrutura permanente, sem explicação lógica de como 23 pessoas poderiam permanecer escondidas em território hostil durante meses. O que Krüger não sabia, e o que não descobriria até depois da guerra, quando os sobreviventes testemunharam, era que, a menos de 2 quilômetros de onde ele estava parado, 23 judeus viviam num bunker subterrâneo de 4 metros por 5, escavado à mão, invisível à superfície. E essas 23 pessoas permaneciam vivas porque 2 irmãos adolescentes camponeses, Julian Bilecki, de 17 anos, e o seu irmão Roman, de 14, caminhavam 3 quilômetros todas as noites através de uma floresta perigosa, levando comida, água, notícias, esperança. Esta é a história de como 2 adolescentes polacos mantiveram 23 pessoas vivas durante 17 meses em condições que deveriam ter matado todos em semanas. De como uma família camponesa pobre arriscou tudo por vizinhos judeus. E de como a humanidade comum derrotou o genocídio organizado nas florestas da Polônia, onde os nazis procuravam, mas nunca encontravam. A vida antes da guerra. Pritica era uma aldeia pequena na Galícia Oriental, uma região que mudou de mãos várias vezes ao longo do século XX. Em 1939, cerca de 400 pessoas viviam ali. Metade judeus, metade católicos polacos e ucranianos. Era a coexistência típica dos shtetls da Europa de Leste, onde comunidades separadas, mas interdependentes, partilhavam o mesmo espaço durante gerações. A família Bilecki era de camponeses católicos polacos. O pai, Jan Bilecki, explorava uma pequena quinta de cerca de 10 hectares, cultivando batatas, centeio e legumes. Era uma existência de subsistência. A família comia o que cultivava e vendia um pequeno excedente no mercado local. Jan tinha se casado com Maria em 1923. Tiveram 5 filhos. Julian, nascido em 1926, Roman, 1929, e 3 filhos mais novos. Viviam numa casa de madeira, de 2 divisões, típica da região. Espaço para a família num quarto e animais num estábulo adjacente durante o inverno. Julian, o mais velho, completara 8 anos de educação básica, um feito significativo para um filho de camponeses. Era inteligente, sério, com um sentido de responsabilidade acima da sua idade. Aos 13 anos, já trabalhava nos campos ao lado do pai. Roman, 3 anos mais novo, era mais aventureiro. Gostava de explorar a floresta e conhecia cada trilho, cada clareira. Era uma habilidade que se tornaria crucial. A família Bilecki mantinha relações cordiais com os vizinhos judeus. Jan
comprava ferramentas ao ferreiro judeu Mendel Leib. Maria vendia ovos a famílias judias. As crianças Bilek brincavam com crianças judias na rua. Não era necessariamente uma amizade profunda, mas uma convivência prática entre comunidades que precisavam umas das outras. Os judeus forneciam serviços comerciais. Os camponeses forneciam produtos agrícolas. Era uma interdependência que funcionara durante gerações. Isto mudou violentamente a 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. A ocupação soviética e nazi. A Polônia foi dividida entre a Alemanha nazi e a União Soviética, de acordo com o Pacto Molotov-Ribbentrop. Pritica ficou na zona soviética. Durante 2 anos, de setembro de 1939 a junho de 1941, a região foi ocupada pelos soviéticos. A ocupação soviética foi brutal de formas diferentes da nazi. Coletivização forçada, prisões de elementos burgueses, deportações para a Sibéria. Mas não havia genocídio específico contra judeus. De facto, muitos judeus viram inicialmente a ocupação soviética como preferível à nazi. Isso mudou em 22 de junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Em julho, a Wehrmacht já tinha tomado a Galícia Oriental. Pritica caiu sob ocupação nazi. As medidas antijudaicas começaram imediatamente. Todos os judeus foram obrigados a registrar-se. Foram proibidos de possuir propriedades, operar negócios, mover-se livremente. Foram forçados a usar braçadeiras com a estrela de David. No outono de 1941, os nazis estabeleceram um gueto em Ternopil, a cidade maior a 30 quilômetros de Pritica. Todos os judeus das aldeias circundantes, incluindo Pritica, foram obrigados a mudar-se para o gueto. Cerca de 18.000 judeus foram concentrados numa área minúscula da cidade. As condições no gueto eram letais: superlotação extrema, fome, doença, violência aleatória dos guardas. Mas, pelo menos, era a vida. As famílias permaneciam juntas. Havia esperança de sobreviver até ao fim da guerra. Essa esperança foi destruída sistematicamente durante 1942 e 1943. Primeira ação. Março de 1942. Os nazis selecionaram cerca de 5.000 judeus não produtivos, idosos, doentes, crianças pequenas, e deportaram-nos para Belzec, um campo de extermínio onde todos foram assassinados imediatamente. Segunda ação. Setembro de 1942. Outros 4.000 judeus foram deportados, também para Belzec. Terceira ação. Junho de 1943. Liquidação final do gueto. Os judeus restantes foram deportados para campos de extermínio ou executados no local. Em julho de 1943, o gueto de Ternopil estava vazio. Mas cerca de 200 judeus escaparam durante o caos da liquidação final. Fugiram para as florestas ao redor, esperando esconder-se até a libertação soviética, que rumores sugeriam estar próxima. Entre esses fugitivos estavam famílias que tinham sido vizinhas dos Bilek, em Pritica, antes da guerra. A decisão. Julho de 1943. Julian Bilek, de 17 anos, trabalhava nos campos quando viu uma figura emergir da floresta junto à quinta da família. Reconheceu imediatamente a pessoa. Mendel Leib, o ferreiro judeu que fora seu vizinho antes da deportação para o gueto. Mendel estava esquálido, sujo, obviamente aterrorizado. Aproximou-se de Julian com cautela. Julian, disse em polaco, por favor, preciso falar com o teu pai. Julian correu para chamar Jan. Quando o pai chegou, Mendel explicou a situação desesperada.
tinha escapado do gueto com a esposa, a filha e cerca de 20 outras pessoas. Estavam escondidos na floresta, sem comida, sem abrigo adequado. Iriam morrer sem ajuda. "Podes ajudar-nos?" perguntou Mendel. "Só até conseguirmos encontrar outro lugar. Só comida, por favor." Jan Bilek enfrentava uma decisão que literalmente determinaria vida ou morte, não só para 23 judeus, mas para a sua própria família. As leis nazis eram explícitas. Ajudar judeus era crime punível com a morte. Toda a família seria executada se fosse descoberta. Jan olhou para a esposa, Maria. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Olhou para Julian, o filho mais velho, que teria de carregar grande parte do risco. "Ajudaremos", disse Jan simplesmente. "Mas precisam de se esconder melhor. Os nazis patrulham a floresta. Têm de estar debaixo da terra." Foi uma decisão tomada em minutos, que mudaria a vida de 28 pessoas. 23 judeus, 5 Bilek, durante os 17 meses seguintes. A construção do bunker. A floresta de Pritica era densa, principalmente pinheiros e bétulas, com um subbosque espesso que tornava a navegação difícil. Era exatamente o tipo de terreno onde alguém podia esconder-se, mas também onde morreria rapidamente sem abrigo apropriado. Jan e Julian, juntamente com Mendel e 2 homens judeus mais fortes do grupo, identificaram o local do bunker. Uma pequena clareira numa secção particularmente densa da floresta, a cerca de 3 quilômetros do quinta dos Bilek, longe dos trilhos principais. Escavaram o bunker à mão durante 3 noites em julho de 1943. Foi um trabalho brutal. Cavar um buraco de 4 metros por 5, com 2 metros de profundidade, num solo cheio de raízes. Usavam pás, enxadas e as mãos quando as ferramentas não chegavam. Especificações do bunker. Dimensões: 4 metros de comprimento, 5 metros de largura, 2 metros de profundidade. Volume total: 40 metros cúbicos. Capacidade: 23 pessoas. Cada pessoa tinha cerca de 1,7 metros quadrados. Impossível ficar de pé plenamente. Difícil mover-se sem incomodar os outros. Teto: vigas de madeira recuperadas de edifícios destruídos, cobertas com ramos, depois terra. Visto de cima, parecia apenas parte da floresta. Musgo e plantas cresceram sobre o teto artificial, criando uma camuflagem perfeita. Entrada: uma escotilha de 1 metro quadrado numa extremidade, coberta com ramos e terra quando fechada. A 10 metros de distância, era invisível. Ventilação: 2 tubos finos de metal recuperado, disfarçados como ramos secos a emergir do solo. Davam ar mínimo, mas suficiente. Saneamento: baldes num canto remoto, esvaziados por turnos. Latrinas cavadas a 20 metros do bunker. Luz: nenhuma. Escuridão absoluta durante o dia quando a escotilha estava fechada. Pequenas velas usadas apenas brevemente à noite. Aquecimento: nenhum. No inverno, a temperatura no bunker descia quase até ao congelamento. Os corpos amontoados forneciam o único calor. Não era uma casa. Era um túmulo vivo, mas era invisível, e isso tornava-o perfeito. A 25 de julho de 1943, 23 judeus desceram ao bunker. Fecharam a escotilha. Desapareceram do mundo visível. As 23 pessoas eram: família Leib, Mendel, 45 anos, a esposa Shana, 42, a filha Sarah, 16. Família Dorfman, Jacob, 38, a esposa Rachel, 35, os 3 filhos, 12, 9, 6 anos. Família Weiss, Solomon, 52, a esposa Miriam, 48, o filho David, 19. 8 indivíduos adicionais ligados por laços familiares ou de vizinhança. 2 idosos com mais de 65 anos, uma criança de 4 anos.
As idades variavam entre 4 e 68 anos. 23 pessoas que deveriam ter morrido em semanas. Sobreviveram 17 meses, porque 2 adolescentes decidiram que salvá-las valia arriscar as próprias vidas. A rotina diária. Manter 23 pessoas vivas, escondidas num bunker subterrâneo, exigia um sistema tão preciso quanto um mecanismo de relógio. A família Bilecki desenvolveu uma rotina que, embora brutal, funcionava. 5 horas da manhã. Jan e Julian acordavam na quinta. Preparavam um pacote de comida, pão, batatas, ocasionalmente legumes ou ovos. Nunca carne, era cara demais. Quantidade suficiente para 23 pessoas era significativa. Cerca de 5 quilos por dia. 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Julian e Roman trabalhavam nos campos, visivelmente como camponeses normais. Vizinhos, incluindo colaboradores dos nazis, viam-nos a trabalhar. Ninguém suspeitava. 9 horas da noite. Depois de escurecer, Julian e Roman saíam de casa com os pacotes de comida. Roman, que conhecia a floresta melhor, guiava. Caminhavam 3 quilômetros na escuridão quase total. Sem lanternas. Arriscado demais. Orientavam-se pela memórias e pela luz da lua quando havia. 10 horas da noite. Chegavam ao bunker. Código de pancadas. 3 rápidas, depois pausadas e lentas. A escotilha abria. Entregavam comida, água em recipientes e notícias do mundo exterior. Ficavam no máximo 30 minutos. Mais tempo era perigoso. Patrulhas nazis às vezes percorriam a floresta. 11 horas da noite. Regressavam à quinta. Mais 3 quilômetros na escuridão. Chegavam exaustos, dormiam poucas horas e repetiam tudo no dia seguinte. Esta rotina continuou todas as noites durante 17 meses. 512 dias consecutivos. Sem falhas, sem desculpas. No inverno, quando a neve cobria a floresta, caminhar 3 quilômetros tornava-se um pesadelo. As temperaturas desciam a menos 20 graus Celsius. Julian e Roman enrolavam os pés em trapos para evitar congelamento. Levavam a comida em mochilas para manter as mãos livres. Numa noite de janeiro de 1944, Roman caiu num riacho gelado. Ficou completamente encharcado. A temperatura era menos 15 graus Celsius. Continuar significava risco de hipotermia. Voltar significava que 23 pessoas não comeriam naquela noite. Continuaram. Roman caminhou 3 quilômetros com a roupa congelada no corpo. Entregaram a comida, voltaram. Roman desenvolveu o princípio de congelamento nos dedos. Maria tratou-o com remédios caseiros. Ele recuperou. Nunca consideramos não ir, explicou Julian mais tarde, numa entrevista. Eles dependiam de nós. Se não fôssemos, morriam. Era tão simples quanto isso. A vida no bunker. As 23 pessoas no bunker viveram uma existência que redefiniu os limites da sobrevivência humana. Não era vida no sentido normal. Era uma suspensão entre vida e morte, prolongada por 17 meses. Espaço. Com 23 pessoas em 40 metros cúbicos, cada uma tinha menos de 2 metros cúbicos pessoais. Impossível ficar de pé. Difícil esticar-se. Corpos constantemente em contato. Privacidade era um conceito sem significado. Luz. Durante o dia, a escotilha permanecia fechada. A escuridão era absoluta. As pessoas perdiam a noção do tempo. Não sabiam se era manhã ou tarde. A desorientação era constante. À noite, quando Julian e Roman vinham, as velas davam luz por 30 minutos. Era o único momento diário de visibilidade. Ar. A ventilação era mínima. 23 pessoas a respirar num espaço fechado consumiam oxigênio. O CO2 acumulava-se. Dores de cabeça eram permanentes. Náuseas eram comuns. Após 12 horas, o ar parecia pesado, difícil de respirar.
Só a abertura noturna da escotilha trazia alívio. Temperatura. Verão. O bunker virava um forno. A temperatura subterrânea era relativamente estável, mas os corpos geravam calor. Sem ventilação adequada, chegava a 30 graus Celsius. O suor era constante. A desidratação era um risco real. Inverno. A temperatura caía drasticamente. Sem aquecimento, o bunker ficava pouco acima do congelamento. As 23 pessoas amontoavam-se para partilhar calor. Tremiam violentamente, mas não podiam fazer barulho. Saneamento. 2 baldes num canto serviam de casa de banho. O cheiro era nauseante, especialmente no verão. Todas as noites, por turnos, as pessoas saíam rapidamente para esvaziar os baldes nas latrinas ao longe. Ninguém queria, mas todos tinham de fazer. Comida. Julian e Roman traziam cerca de 5 quilos de comida por dia. Dividido por 23, dava cerca de 200 gramas por pessoa. Era suficiente para não morrer de fome, mas insuficiente para estar nutrido. Todos perderam peso drasticamente. As crianças pararam de crescer. Os adultos ficaram esqueléticos. Água. Traziam recipientes continuamente. Cerca de 2 litros por pessoa por dia. Bastava para beber, mas não para lavar. A higiene era mínima. Doenças de pele eram comuns. Doença. Sem médicos, sem medicamentos, doenças eram potencialmente fatais. Uma mulher teve uma infecção grave num dente. A dor era extrema. Ela não podia gritar. Mordia um trapo durante dias até a infecção drenar. Quase morreu. Uma criança de 6 anos desenvolveu pneumonia no inverno. Febre alta, tosse violenta. Tossir era especialmente perigoso. O som podia ser ouvido na superfície. A família cobria-o com mantas, tentando abafar a tosse. Sobreviveu mais por sorte do que por tratamento. Trauma psicológico. 17 meses na escuridão. Confinamento e terror constante causavam danos psicológicos devastadores. Vários adultos entraram em depressão tão profunda que deixaram de falar. As crianças regrediram. Pesadelos eram universais, mas tinham de ser silenciosos. Uma mulher, Shanna Leib, desenvolveu uma técnica de meditação que ensinava aos outros. Imagina que estás num campo aberto ao sol. Sente o calor, ouve os pássaros. O teu corpo está aqui, mas a tua mente está lá. Separa-te, sobrevive. Sarah, a filha de 16 anos de Mendel e Shanna, descreveu depois: não era vida humana. A existência animal foi reduzida às funções mais básicas: respirar, comer, excretar. Tudo o que nos fazia humanos, conversa, movimento, luz, privacidade, foi eliminado. O que restou foi pura vontade de sobreviver. Os perigos constantes. Cada dia trazia riscos capazes de destruir toda a operação. Perigo 1. Patrulhas nazis, Wehrmacht e SS patrulhavam a floresta irregularmente, procurando partisanos soviéticos e judeus escondidos. Quando se aproximavam, as pessoas no bunker ouviam botas, vozes alemães, às vezes mesmo por cima das suas cabeças. Em setembro de 1943, uma patrulha nazi acampou a 50 metros do bunker. Ficaram ali 3 dias. Durante 72 horas, 23 pessoas não podiam mover-se, falar, fazer qualquer som. As crianças eram seguradas pelos pais, mãos sobre as bocas. Quando a patrulha finalmente se foi, várias pessoas tinham perdido o controle das funções corporais devido ao estresse extremo. Perigo 2. Colaboradores locais. Nem todos os polacos eram simpatizantes. Alguns colaboravam ativamente, denunciando judeus escondidos em troca de recompensas. Os Bilek tinham de ser extremamente cuidadosos sobre quem sabia o quê. Um vizinho, Stefan, suspeitava que os Bilek escondiam judeus. Confrontou Jan. Eu sei que estás a fazer alguma coisa. Posso denunciar-te. Jan respondeu com uma ameaça. Se me denunciares,
certifica-te de ter provas. Porque se eu for preso sem provas, quando eu voltar, tu e a tua família vão desaparecer na mesma floresta onde achas que escondo judeus. Era um blefe baseado na reputação de Jean como o homem que cumpria o que dizia. Stefan não denunciou. Perigo 3. Escassez de comida. A Quinta Bilek produzia o suficiente para a família e um pequeno excedente para vender. Agora precisavam alimentar 30 pessoas no total. Era matematicamente insustentável. Maria começou a racionar a comida da própria família, colocando porções maiores nos pacotes do bunker. Os 5 filhos Bilek viviam com fome constante. Emagreceram, desenvolveram sinais de desnutrição. Julian recordou. O meu irmão mais novo, que tinha 8 anos, perguntava-me sempre por que não havia mais comida. Não podíamos explicar. Apenas dizíamos que os tempos eram difíceis. Ele não entendia que a fome dele salvava 23 vidas. Perigo 4. Clima extremo. O inverno de 1943 a 1944 foi um dos mais frios registrados na região. As temperaturas desceram a menos 30 graus Celsius. Caminhar 3 quilômetros nessas condições podia ser fatal. Mas Julian e Roman continuaram, noite após noite. Numa noite de fevereiro de 1944, uma tempestade de neve foi tão severa que a visibilidade era zero. Roman sugeriu esperar. Julian insistiu. Se não formos hoje, talvez amanhã também não possamos ir. 2 dias sem comida matam-nos. Foram. Perderam-se na tempestade. Demoraram 5 horas a encontrar o bunker, quando normalmente era 1 hora. Chegaram com princípio de congelamento, mas entregaram a comida. Perigo 5. Descoberta acidental. Na primavera de 1944, um grupo de partisanos soviéticos operava na mesma floresta. Eram inimigos dos nazis, mas não necessariamente amigáveis com civis. Se descobrissem o bunker, podiam roubar comida, recrutar homens à força ou revelar o local sem querer. Os partisanos acamparam a 100 metros do bunker durante 1 semana. Julian teve de negociar com o comandante, explicar a situação sem revelar a localização exata. No fim, os partisanos concordaram em evitar a área, mas foi um risco enorme. O inverno de 1944, o inverno de 1943 a 1944 foi o período mais brutal. A comida escasseava mais do que nunca. O frio era extremo. A moral no bunker despencava. Em janeiro de 1944, um dos idosos, um homem de 68 anos, decidiu que não podia continuar. Prefiro morrer lá fora do que aqui, anunciou. Vou sair e entregar-me aos nazis. Os outros tentaram dissuadi-lo. Ele insistiu. Por fim, Mendel Leib confrontou-o fisicamente. Tu não vais sair. Se saíres, podem torturar-te para revelar a localização. Vais matar todos. O idoso ficou. Mas a vontade dele partiu-se. Morreu 2 semanas depois, não por uma doença específica, mas por rendição. Simplesmente deixou de comer, deixou de lutar. Foi enterrado na floresta, numa sepultura marcada apenas por pedras. Foi a primeira morte no bunker. Seria a única. 22 pessoas sobreviveram. O trauma de perder alguém num espaço tão confinado foi devastador. O corpo permaneceu no bunker durante horas, antes de poderem retirá-lo e enterrá-lo à noite. O cheiro, a realidade da morte dentro do espaço da vida, partiu algo em vários sobreviventes. Sarah Leib descreveu: quando o Sr. Goldstein morreu, eu compreendi que podíamos morrer ali. Não só pelas balas nazis, mas de desespero, de rendição. Essa compreensão foi aterradora, mas também clarificadora. Decidi que não morreria assim. Sobreviveria por pura teimosia. Em fevereiro de 1944,
a situação da comida tornou-se crítica. A quinta Bilek tinha esgotado quase todos os recursos. Maria vendia ferramentas da família, roupas, qualquer coisa de valor para comprar comida no mercado negro. Julian, desesperado, começou a roubar. Entrava em quintas vizinhas à noite e levava batatas e legumes. Era um risco enorme. Se fosse apanhado, seria executado. Mas 23 pessoas dependiam dele. Não me orgulho de roubar, disse Julian mais tarde. Mas a alternativa era deixar morrer 23 pessoas. Quando tens essa escolha, a moralidade simplifica-se. A libertação. Março de 1944. Rumores corriam de que o Exército Vermelho avançava. Os nazis começaram a retirar-se da área, mas ainda não tinham partido por completo. Era um período perigoso de limbo. A autoridade colapsava, mas a libertação ainda não chegara. A 23 de março de 1944, Julian chegou ao bunker com notícias extraordinárias. Os alemães estão a ir-se embora. Os soviéticos estão perto, talvez dias. A esperança no bunker era palpável, mas misturada com medo. E se fosse um alarme falso? E se os nazis voltassem? Deveriam sair ou esperar? Decidiram esperar. A 27 de março de 1944, o som da artilharia era audível desde o bunker. A batalha aproximava-se. Durante 3 dias, explosões sacudiam a terra sobre as suas cabeças. As 23 pessoas encolhiam-se, aterrorizadas de que o bunker colapsasse e as enterrasse vivas. A 30 de março de 1944, Julian chegou durante o dia pela primeira vez em 17 meses. Saiam, disse simplesmente. Os alemães foram-se. Os soviéticos estão aqui. É seguro. 22 pessoas, um idoso tinha morrido no inverno, emergiram do bunker. Tinham estado debaixo da terra durante 17 meses. 512 dias. Era 30 de março de 1944. Os olhos, desacostumados à luz do sol, doíam. A pele, pálida, parecia translúcida. Os corpos, enfraquecidos pela desnutrição, tremiam. Vários desmaiaram, incapazes de ficar de pé depois de tanto tempo confinados. Mas estavam vivos. 23 entraram. 1 morreu. 22 sobreviveram. Taxa de sobrevivência: 95,7%, num contexto em que 90% dos judeus polacos foram assassinados. Era um milagre estatístico. E esse milagre existiu porque 2 irmãos adolescentes caminharam 3 quilômetros pela floresta todas as noites durante 17 meses, levando comida, água e esperança. Depois da guerra, os meses após a libertação foram complicados. A Polônia, sob ocupação soviética, não era um paraíso. O antissemitismo polaco não desapareceu com os nazis. Vários sobreviventes judeus enfrentaram violência de polacos ressentidos. As 22 pessoas salvas pelos Bilek dispersaram-se gradualmente. Alguns emigraram para a Palestina, mais tarde Israel. Outros foram para os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Alguns tentaram reconstruir a vida na Polônia, mas acabaram por sair quando ficou claro que a Polônia do pós-guerra não era segura para judeus. A família Bilek continuou a trabalhar na quinta. Viviam sob um regime comunista que não valorizava ações de salvamento durante a guerra. Na verdade, ajudar judeus por vezes era visto com suspeita, num regime que preferia narrativas de resistência comunista. Julian casou-se, teve família, viveu uma vida tranquila como camponês. Raramente falava da guerra. Quando lhe perguntavam, respondia apenas: fiz o que era necessário. Só em 1984, quase 40 anos depois da guerra, a história dos Bilek emergiu por completo. Vários sobreviventes, agora vivendo em Israel e nos Estados Unidos,
contactaram o Yad Vashem para nomear a família Bilecki como justos entre as nações. A investigação confirmou os factos extraordinários. 2 adolescentes tinham mantido 23 pessoas vivas durante 17 meses, em condições que deveriam ter matado todos. Em 1985, Julian Bilecki, o irmão Roman, e os pais Jan e Maria, ambos já falecidos então, foram homenageados como justos entre as nações. Julian, agora com 59 anos, viajou a Israel para a cerimônia. Foi a primeira vez que viu vários sobreviventes desde 1944. Sarah Leib, agora com 58 anos, mãe de 3, avó de 5, abraçou Julian a chorar. "O teu rosto", disse ela, "era a primeira coisa que eu via todas as noites durante 17 meses. Eras luz a entrar na escuridão. Literalmente mantinham-nos vivos." Os sobreviventes falam em entrevistas posteriores. Os sobreviventes do bunker descreveram a experiência com detalhes que revelam tanto o horror quanto a gratidão extraordinária. Mendel Leib, entrevistado em 1990, aos 92 anos. As pessoas perguntam como sobrevivemos 17 meses nessas condições. A resposta é simples. Julian e Roman Bilecki. Todas as noites ouvíamos o código de pancadas. 3 rápidas, depois pausadas e lentas. Esse som significava vida. Significava que não tínhamos sido esquecidos, que alguém se importava o suficiente para caminhar 3 quilômetros na escuridão, no frio, no perigo. Essa consistência, essa confiabilidade, dava-nos força para aguentar mais um dia. David Weiss, entrevistado em 1987. Eu tinha 19 anos quando entramos no bunker. Saí com 20, mas sentia como se tivesse 50. O bunker envelheceu-nos. Mas o que nunca envelheceu foi a gratidão pelos Bilecki. Julian tinha 17 anos quando começou a trazer-nos comida. 17. A idade em que adolescentes pensam em raparigas, desporto, diversão. Ele pensava em manter-nos vivos. Todas as noites. Durante 17 meses. Isso não é heroísmo comum. É algo mais profundo. Rachel Dorfman, falando sobre os 3 filhos que sobreviveram. Os meus filhos tinham 12, 9 e 6 anos quando entramos no bunker. Saíram com 14, 11 e 8. Esses 2 anos foram toda a infância deles. Aprenderam a ser silenciosos, a viver na escuridão, a existir num espaço onde mal podiam mover-se. Nenhuma criança deveria aprender essas lições, mas aprenderam e sobreviveram. E sobreviveram porque Julian e Roman arriscaram tudo. Como: "Mãe, não há palavras. Os meus filhos viveram, tiveram filhos. Esses netos existem porque 2 adolescentes caminharam pela floresta todas as noites." Análise. Por que funcionou a operação de resgate dos Bilecki teve sucesso onde milhares de esforços semelhantes falharam por razões específicas? Localização do bunker. Estava longe o suficiente dos trilhos principais, mas perto o suficiente da quinta para permitir visitas noturnas regulares. Era o equilíbrio perfeito entre acessibilidade e isolamento. Construção subterrânea. Um bunker totalmente subterrâneo, com camuflagem perfeita, era invisível à superfície. Os nazis procuravam esconderijos em estruturas existentes, não debaixo da terra no meio da floresta. Consistência absoluta, Julian e Roman nunca falharam uma viagem noturna. 512 dias consecutivos. Essa confiabilidade permitia planeamento, racionamento e sobrevivência psicológica, sabendo que a ajuda viria. Família inteira comprometida não eram apenas Julian e Roman. Toda a família participava. Maria preparava a comida. Jan dava cobertura e intimidava vizinhos suspeitos. Os irmãos mais novos guardavam o segredo. Era uma operação familiar.
Conhecimento local. Roman conhecia cada metro da floresta. Podia navegar na escuridão total. Esse conhecimento era impossível de replicar para os nazis, que eram estrangeiros na região. Momento histórico. O bunker funcionou de julho de 1943 a março de 1944. Se fosse mais longo, os recursos teriam acabado. Se fosse mais curto, muitos teriam morrido antes da libertação. O tempo foi crítico. Sorte, fator inegável. As patrulhas nazis nunca descobriram o bunker por acaso. Os vizinhos suspeitos nunca denunciaram com provas. Doenças que deveriam ter sido fatais não o foram. A sorte teve um papel enorme. O custo pessoal. A família Bilek pagou um preço pelo salvamento de 22 pessoas, não só durante a guerra, mas depois. Fisicamente, Julian e Roman desenvolveram problemas de saúde duradouros. Caminhar 6 quilômetros por noite em condições extremas durante 17 meses causou danos permanentes nos joelhos e nos pés. Ambos sofreram artrite severa relativamente cedo. Psicologicamente, carregavam o peso da responsabilidade. Julian descreveu pesadelos recorrentes em que chegava ao bunker e encontrava todos mortos de fome. Esses pesadelos continuaram durante décadas, disse. A responsabilidade por 23 vidas era um peso que nunca larguei completamente. A família também enfrentou dificuldades sob o regime comunista do pós-guerra. A relativa prosperidade, ganha durante a guerra vendendo excedentes agrícolas, marcou-os como kulaks, camponeses ricos perseguidos pelo regime. Foram forçados a entregar terras durante a coletivização. Mas todos insistiam que não se arrependiam. Se eu tivesse de fazer de novo, disse Julian em 1995, faria exatamente o mesmo. Essas 22 vidas valeram qualquer custo pessoal. Legado. Julian Bilek morreu em 2003, aos 77 anos. Roman morreu em 2007, aos 78. Maria morrera em 1987. Jan, em 1979. Os funerais atraíram descendentes das pessoas que tinham salvado. Mais de 100 pessoas, netos e bisnetos dos sobreviventes originais do bunker, viajaram para a Polônia para homenagear os Bilek. Sarah Leib, née Goldberg, após o casamento, com 76 anos na morte de Julian, falou no funeral. Julian Bilek viu-me todas as noites dos meus 16 aos 18 anos. Eu era uma adolescente a viver num buraco na terra, aterrorizada, faminta, desesperada. Ele trazia comida, mas trazia algo mais importante. Trazia humanidade. Um lembrete de que não tínhamos sido esquecidos, que éramos valiosos, que alguém se importava. Vivi 60 anos depois de sair do bunker. Casei, tive 3 filhos, 7 netos e agora tenho 2 bisnetos. Essa linha de vida, mais de 100 descendentes das 22 pessoas que saíram do bunker, existe porque Julian e Roman caminharam pela floresta todas as noites. Eles não salvaram apenas 22 pessoas, salvaram gerações. Epílogo. A pergunta. Na última entrevista antes da sua morte, Julian foi perguntado: como encontraste coragem, aos 17 anos, para fazer algo que adultos não faziam? Julian pensou por muito tempo. Eu não acho que foi coragem. Coragem implica escolher fazer algo valente. Eu não senti que tinha escolha. Mendel Leib era nosso vizinho. A filha dele, Sarah, tinha brincado com a minha irmã. Eram pessoas que conhecíamos. Quando pediram ajuda, como eu poderia dizer não? A primeira noite em que caminhei até ao bunker, eu tinha medo. Pensei, e se me apanharem? E se eu me perder? E se eu congelar? Mas depois pensei, se eu não for, eles não comem. Se não comem, morrem. Essa compreensão tornava o medo irrelevante. Então fui.
E na noite seguinte fui de novo. E depois de uma semana, virou rotina. Depois de um mês, era simplesmente o que eu fazia. Como alimentar os animais ou colher batatas. Era o meu trabalho, mantê-los vivos. As pessoas chamam isso de heroísmo. Mas heroísmo é uma palavra grande para algo simples. Ver alguém a precisar de ajuda e ajudar. Só isso. Não é mais complicado do que isso. O meu irmão Roman e eu éramos apenas crianças. Não tínhamos treino especial. Não éramos particularmente fortes ou corajosos. Só tínhamos uma decisão. Essas pessoas vão viver. E então, todos os dias, tomávamos essa decisão de novo. Por 512 dias. Foi difícil? Sim. Foi perigoso? Sim. Valeu a pena? Olha quantas pessoas existem agora, porque essas 22 saíram do bunker. Mais de 100 descendentes. Cada um deles é a razão pela qual valeu a pena. Os nazis não compreendiam como 22 judeus sobreviviam na floresta, porque não conseguiam imaginar que 2 adolescentes camponeses arriscariam tudo por vizinhos. A ideologia deles baseava-se no ódio, na sobrevivência do mais forte, na eliminação dos fracos. Eles não conseguiam conceber que a força verdadeira vem de ajudar os fracos, que a sobrevivência real exige comunidade. Essa incompreensão foi a fraqueza deles. Procuravam nos lugares errados, assumiam as coisas erradas e nunca encontraram o que procuravam, porque nunca entenderam que a humanidade comum é mais forte do que o ódio organizado. As palavras de Julian resumem a lição mais profunda do Holocausto. Resistir ao mal não exige heroísmo sobre-humano. Exige humanidade comum a recusar aceitar a desumanidade extraordinária. 22 pessoas sobreviveram porque 2 adolescentes caminharam 3 quilômetros todas as noites levando comida. Era um ato simples, repetido com consistência, mantido teimosamente contra todas as razões para desistir. Os nazis procuravam na floresta. Procuravam sinais de vida, fumo, movimento, som. Nunca consideraram que a vida poderia existir completamente debaixo da terra, sustentada por 2 adolescentes a caminhar no escuro. Nessa falha de imaginação, nessa incapacidade de conceber que jovens camponeses possuíam tal determinação, os nazis perderam 22 vidas que tinham marcado para a morte. E essas 22 vidas multiplicaram-se em gerações que testemunham o poder de uma decisão simples, repetida com constância. Estas pessoas vão viver, custe o que custar. Um bunker de 4 por 5 metros. 22 sobreviventes. 2 adolescentes. 512 dias. Uma vitória que os nazis nunca viram chegar, porque nunca entenderam como é o verdadeiro heroísmo. Irmãos adolescentes a caminhar pela floresta na escuridão, levando batatas em mochilas, mantendo a humanidade viva. Um dia de cada vez.